Eu quero tocar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre um reforço que o São Paulo acaba de ganhar. É um reforço bastante interessante, que vem lá do Natel, né, do CT de Cotia. É isso mesmo. O Dorival pediu para promover um garoto muito interessante da base do São Paulo, que chegou recentemente à base tricolor. É um jogador africano, é o King Faisal. É um jogador que pode ser muito interessante em vários aspectos. É um jogador cuja maneira como pratica futebol, cujas características do seu jogo, né, o configuram como um tipo de perfil bem interessante e que se enquadra muito no perfil buscado pelo Rogério Ceni. Um ponta rápido e de velocidade, tá? O São Paulo provavelmente tinha esse garoto na base, já estava na base do São Paulo na época do Ceni, né? Ele chegou no começo do ano. O Ceni não o promoveu. E o Dorival agora resolveu levar esse garoto para o elenco principal, que é o King Faisal, que é um jogador de Gana, um jogador africano. Então vamos tocar nesse assunto aqui com calma, destacar para vocês as características desse jogador, por que ele é interessante. Então fica comigo aqui que eu vou tratar sobre tudo isso com vocês aí. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, tá? Se você curte, não tem porquê você não utilizar uma gigante mundial aí das apostas para você fazer a sua fezinha. Não é uma casa de aposta que está envolvida aí com algumas polêmicas, né? É também uma casa de aposta que trata você como consumidor, embora seja enorme, gigantesca e mais. É tida lá na Europa como a mais confiável do planeta. Não te enrola. Não fica com onda na hora de devolver os seus ganhos, né? Ela realmente é muito diferenciada e claramente essa dica para você que curte uma aposta esportiva. Se você não conhece, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na OneXBet. Só que coloca também lá o código promocional OneXJosa, que vai possibilitar você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Mas também é importante para notificar para eles por que você chegou lá, na casa de aposta, né? E aí de quebra, eles vão continuar apoiando aqui o meu trabalho. Beleza, gente? É isso. Então, falamos sobre o King Faisal, que é um jogador de Gana. E antes de destacar as características do atleta, fica comigo aí. Que vocês vão, você pode realmente se empolgar. Você pode gostar muito do que eu vou dizer aqui nesse vídeo para vocês, tá? Então segura a onda aí, que antes disso eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da busca de jogadores na África. Isso tem sido feito pelo São Paulo. Foi feito aí pelo São Paulo, não é que está sendo feito neste momento. E também tem sido algo praticado por alguns outros clubes aqui no futebol do Brasil, né? Outros clubes também estão buscando jogadores africanos, notadamente para sua base, ao contrário dos clubes venezuelanos, que já busca africano para os seus times principais, né? Aqui no Brasil. A gente está buscando jogadores africanos muito novos, né? Para a base dos clubes. Jogadores que chegam ali por empréstimo ou com um contrato ali de curta duração, e quando não se adaptam, acabam, né, indo embora, né? E aí eu acho que tem um problema nesse processo aí, porque claramente que um jogador africano vai ter muito mais dificuldade de se adaptar aqui ao futebol brasileiro do que quaisquer outros jogadores de outros lugares aqui da América Latina. Então é muito importante ter uma gestão eficiente sobre esses jogadores que estão chegando aos nossos clubes. E claramente a busca de jogadores africanos não tem nada a ver com um trabalho qualificado, né? É tipo uma expedição à África para conhecer, para mapear os melhores lugares para se buscar jogadores, algo que eu venho falando que clube precisa patrocinar, que eu mesmo faço essa viagem, ou outra pessoa experiente aí, capaz de conseguir entender, não somente uma pessoa que tenha um olhar para o jogo, mas um olhar também sociológico, que entenda questões sociais que podem atrapalhar, dificultar muito a adaptação de um jovem africano aqui no futebol brasileiro. Só lembrando que clubes europeus falharam nessa tentativa de buscar jogadores africanos. Quando você encontra um ou outro ali em clubes lá da Europa, esses jogadores geralmente são recrutados nas periferias das grandes cidades europeias, não lá na África, como está acontecendo aqui no Brasil, né? Ok, vamos lá. É claro que a gente precisa sofisticar essa questão da busca de jogadores, e é possível fazer isso. Agora, aqui no Brasil, quando esses jogadores são apresentados no clube, eles são apresentados por empresários. São empresários que apresentam esses jogadores e não esse trabalho de scout, de análise de mercado, como deveria ser, né? E quando o empresário apresenta o jogador, ele pode ser interessante, claramente, ou pode não ser. Muitas vezes não é, né? Mas às vezes acaba sendo um jogador interessante também.
O fato é que aqui, no Brasil, os clubes geralmente não conseguem fazer um trabalho de análise de mercado e recrutar jogador, né? E de recrutar jogadores bons da América Latina. Nós não conseguimos fazer um trabalho eficiente nesse sentido. Que dirá buscar jogadores na África? Claramente que somos amadores nessa tentativa e os jogadores que chegam ao Brasil são frutos de observações de alguns empresários que anunciam eles aqui para os nossos dirigentes. É por causa disso. Apesar disso, alguns desses atletas podem de fato ser muito interessantes para o futebol brasileiro. E um deles é o Faisal, que chegou neste começo de ano ao São Paulo e agora o Dorival resolveu pedir para subir. Por que o Dorival pediu para subir esse garoto aí? Provavelmente por causa da qualidade dele no treinamento, depois que ele se recuperou da lesão. Ele chegou a fazer 4 jogos pelo Sub-20 do São Paulo, na estreia fez um gol, nos outros jogos mandou muito bem, e aí teve uma lesão, ficou afastado e somente agora já recuperaram, voltou a treinar, e parece que andou encantando, razão porque o Dorival pediu para que ele fosse promovido ao time principal. Muito interessante aí essa aposta, e é bom a gente olhar para essa possibilidade, para esse jogador como uma aposta que pode dar certo ou que pode não dar certo, evidentemente. Um jogador africano, notadamente um jogador jovem, ele provavelmente não vai trazer apenas o futebol dele aqui para os campos brasileiros. Ele pode também trazer, em vários aspectos, né, algumas questões pessoais, né, alguns traumas e outras coisas mais. Né? Então isso também pode dificultar bastante a adaptação desse atleta. Também dito tudo isso, falemos um pouco sobre o King Faisal. Ele é um jogador jovem, tem 19 anos, 1,74 m apenas. É um jogador muito rápido, muito ligeiro, tem um drible, né? É interessante. As passadas, apesar de não ser um jogador alto, as passadas são longas, contudo a bola cola no pé dele. É um jogador de passada longa e drible curto. É um jogador que consegue fazer com que esconde muito bem a bola, tá? Faz com que a zagueirada tenha muita dificuldade para tirar a bola dele. É um jogador que pode trabalhar muito bem diante daquelas linhas defensivas muito fechadas, né? Porque ele tem esse drible que quebra a linha de marcação adversária. É um jogador extremamente inventivo, um jogador que tira coelhos da cartola, que pratica aquele drible, né, que a gente já não vê mais, que já não é tão usual no futebol brasileiro, porque parece até que ficou proibido, né, de se driblar dentro de campo. Né? Ele consegue também entregar esses dribles. É um jogador que é interessante, que gera profundidade para a equipe. Ele vai até o fundo do campo, buscando o cruzamento. Né? Às vezes vai até o fundo do campo, quando está chegando ali, ele entra na área buscando possibilidade para o chute ou para o passe. Enfim, é um jogador que tem ali excelentes características ali, que se muito bem desenvolvidas pode fazer com que ele seja um belíssimo jogador de futebol, gente. Belíssimo. Como eu disse, é muito rápido, é driblador, ele é ambidestro. É muito complicado para um zagueiro marcar um jogador ambidestro, né? Você não sabe para onde a bola vai, você não sabe que pé o jogador vai utilizar para fazer o drible. Ele troca de pé o tempo inteiro. Não é nada fácil para o defensor adversário lidar com o jogador ambidestro e que usa, né, quase da mesma forma as duas pernas. Porque de repente o jogador ele é ambidestro, mas usa quase que só a direita ou a esquerda. Né? No caso deste atleta em especial, tudo que eu olhei, pelo que analisei, pelo que me informei, é um jogador que também consegue trabalhar da mesma maneira, né? Tanto a perna direita como a perna esquerda. Ele entrega essa profundidade pelo setor direito, notadamente um ponta direita, mas também consegue jogar bem pelo setor esquerdo e no setor esquerdo também entrega profundidade. Entrega menos, geralmente faz mais um facão, mas também entrega profundidade pelo setor esquerdo, o King Faisal. É um jogador, como eu disse, tem um drible legal. O passe dele, quando ele está chegando ali na proximidade da área, é um passe também de qualidade, é um passe que tem bastante relevância, um passe curto dele é interessante. O passe médio dele já vai perdendo um pouco essa qualidade. O passe longo dele é algo que ele precisa, evidentemente, melhorar, qualificar, porque tem, neste momento, uma qualidade bem abaixo daquilo que se espera de um jogador profissional. Claramente, em virtude de ser muito novo ainda, pode evoluir nesse aspecto também. A partir do momento que foi empoderado ali pelo Dorival, a partir do momento que recebeu muitas oportunidades, entrar em campo para jogar. O King Faisal é aquele jogador que, numa situação complicada do jogo, num jogo do 0 a 0, 30 minutos do segundo tempo, o Dorival pode utilizá-lo, colocá-lo em campo e ele pode fazer um estrago, gente. Ele vai poder fazer um estrago muito interessante ali na defesa adversária. E isto tudo, né? Não é tudo do King Faisal. Ainda é pouco para falar desse jogador que consegue também
mostrar, além da velocidade, do arranque, da explosão, ele consegue também mostrar resistência, porque ele pega essa bola, às vezes, ali no campo de defesa e vai percorrendo com essa bola até o campo de ataque, não perde velocidade, não perde intensidade, não perde qualidade no drible, não perde qualidade nessa transposição, nessa ultrapassagem do campo de defesa para o campo de ataque. É um jogador, portanto, interessantíssimo. Pode jogar no meio de campo? Acho que não. Acho que é tipicamente um jogador de ponta. Eu tenho certeza que essa pergunta seria feita para mim. Nos comentários. Eu já estou deixando claro aqui. É, sobretudo, um jogador de lado de campo. É um jogador que, em virtude até de ser muito veloz, pode, em algumas situações, ser colocado, né, quando tiver uma linha de 3, eventualmente, pode ser colocado como um ala. É o cara que vai fazer esse corredor com muita velocidade. Acho que, nesse caso, vai precisar ter uma proteção bem legal pelo setor defensivo, porque o processo de recomposição dele não é dos melhores. E este é um ponto que o Faisal precisa melhorar. A recomposição, né, o comprometimento com a marcação, e um outro detalhe que para mim ele precisa de fato evoluir para ganhar um 10, para ganhar uma nota 10, ou a nota 9, ou a nota 8, né? Ele precisa ter uma melhor decisão final sobre o que fazer com a bola. Você vai fazer um passe, e quando faz esse passe, precisa, né, fazer um passe com mais qualidade. E também a questão do arremate. É um jogador, como eu falei para vocês, que arremata, que passa bem, tem um passe curto bom, um passe médio que já não é tão bom, mas ele passa bem quando está chegando à área, quando ele está dentro da área, ou imediatamente ali à frente da área, esse passe dele perde qualidade. Isso mostra que ainda é um jogador afoito, né? Que nisso também pode claramente evoluir, né? Então finaliza aí com a qualidade que precisa de evolução, ele passa essa bola ou toma uma decisão final ali que nisso também precisa muito evoluir o King Faisal. Mas não é que seja horroroso, tá? Não é nada disso não. É que eu preciso pontuar para vocês aquilo que ele tem de qualidade, aquilo que precisa evoluir, evidentemente. E diante da qualidade do drible dele, né? Da inventividade, da capacidade de sim, de tirar coelhos da cartola, né? De ser uma solução interessante para alguns jogos ali. Em virtude de tudo isso, esse jogador claramente que na decisão final, no passe, no arremate para o gol quando está dentro da área, esse conjunto, né, de ações do jogador dentro da área não tem a mesma qualidade do que em relação àquele outro conjunto, né? O drible, a condução, tá? O aprofundar do campo, né, que aprofunda muito, leva o jogo pro fundo do campo, né? A condução, o drible, enfim, e também até mesmo o arranque e a ultrapassagem do campo de defesa para o campo de ataque. Nisso ele possui uma qualidade que é muito elevada em relação à qualidade dessa tomada de decisão dentro da área. Por isso que ele precisa melhorar neste ponto aí. Agora, na minha opinião, tem muito potencial esse garoto. Se ele dá certo, ele corre o risco de dar muito certo, gente. É um jogador, né, que se não der muito bem, que não dá muito certo, que não se adaptar legal ao time principal, ele pode ficar pouco tempo aqui no São Paulo e no Brasil. Pode do nada voltar para a África ou ir para um outro país, né? Sem que as pessoas se deem muito conta do desaparecimento, digamos assim, desse jogador, do Faisal. Mas se der certo, pode dar muito certo, porque se tem uma coisa que ele tem, é habilidade. É muito hábil, gente. É um driblador por excelência, é um cara inventivo, é um mágico que sim, tira coisas da cartola e pode ajudar bastante esse São Paulo do Dorival a depender do jogo, da situação da equipe na partida, a depender enfim, do momento da outra equipe dentro de campo, do cansaço da outra equipe dentro de campo. Ele pode sair do banco para mudar perfeitamente o jogo em favor do São Paulo. Nesse sentido, fez muito bem o Dorival em promover o King Faisal. E que o Faisal dê certo, gente. Para que isso, né, anime ainda mais os nossos dirigentes para que busquem, e aí busquem mais diretamente, sem essa intermediação de empresários, outros bons jogadores na África, porque o mercado africano é um mercado de muitas possibilidades e precisa ser explorado com eficiência para que a gente tenha muito lucro futebolístico e também financeiro com a exploração deste mercado. Tá bom, gente? É isso.